Você conhece as fases pelo que passam os nossos idosos durante o mal de Alzheimer? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Roberto Dovani e hoje vou compartilhar com vocês algo extremamente importante, especialmente para os parentes dos nossos queridos e prezados amigos da terceira idade. Há um momento inaugural, quase imperceptível, em que a mente começa a fraquejar. É o esquecimento tênue, um nome que escapa, uma chave que some. Muitos o tratam como trivialidade da idade, mas ali se insinua o prenúncio da dissolução. Freud nos ensinou que os sintomas falam não apenas do corpo, mas de conflitos profundos. E o Alzheimer, doença do esquecimento, fala em silêncio sobre a decomposição da memória, da identidade e, por fim, do eu. No primeiro estágio, chamado de fase pré-clínica, o declínio ainda está oculto. Biomarcadores cerebrais invisíveis a olho nu já apontam para anomalias nas proteínas beta-amiloides, como se fossem sombras projetadas sobre um futuro inevitável. O paciente, nesse momento, segue funcional. Trabalha, conversa, sorri, mas em seu interior há uma batalha molecular, invisível e silenciosa, travada entre sinapses e placas, entre lembranças e degeneração. Então, vem a fase leve. A memória recente é a primeira a sucumbir. A repetição de perguntas, o esquecimento de eventos recentes. A dificuldade para encontrar palavras são sinais que, por vezes, familiares ignoram ou atribuem ao cansaço. É aqui que o idoso começa a estranhar a si mesmo, como Freud via nos sonhos revelações do inconsciente. Este esquecimento revela que algo mais profundo está em jogo. A perda do eixo interno que sustenta o eu narrativo. Surgem lapsos no pensamento abstrato. Administrar tarefas, gerenciar finanças, seguir receitas. Coisas simples viram labirintos. O mundo antes familiar começa a apresentar fendas. A linguagem, elemento fundante da consciência freudiana, começa a tropeçar. A hesitação, troca de palavras, interrupções. O idoso tenta compensar com gestos, sorrisos, mas a angústia começa a se insinuar. A fase moderada revela a segunda grande queda. Agora, o Alzheimer não é mais um inimigo discreto. Ele se apresenta com clareza. O paciente começa a se perder em locais conhecidos, a esquecer nomes de entes queridos, a mostrar alterações de humor. Freud falava de pulsões em conflito. Aqui, vemos a pulsão de vida lutando contra o vazio. O paciente oscila entre momentos de lucidez e surtos de confusão, como se habitasse dois mundos simultaneamente. O comportamento muda. Agitação, irritabilidade, paranoia, como se ao perceber o colapso interno, o paciente reagisse com medo. E o medo, como bem dizia Freud, é o guardião de traumas profundos. A casa, antes refúgio, torna-se território desconhecido. O idoso pode não reconhecer o próprio quarto. Objetos familiares tornam-se enigmáticos. O espelho pode refletir um estranho. O corpo começa a esquecer também. Há dificuldades em se vestir, em usar talheres, em realizar gestos automatizados. A memória procedural, antes tão confiável, falha. A comunicação enfraquece. As frases tornam-se fragmentadas. As palavras embaralhadas. O idoso pode calar, não por escolha, mas porque a linguagem se despedaça como vidro fino. Neste ponto, a dependência é clara. Alimentação, higiene, locomoção, tudo requer auxílio. A autonomia, valor tão caro ao indivíduo, desintegra-se. Freud via o ego como mediador entre impulsos e realidade. No Alzheimer, o ego cede. A realidade externa se torna opaca. O tempo perde sentido. O ontem, o hoje e o amanhã se confundem. Inicia-se a fase grave. O paciente já não reconhece filhos, cônjuge, amigos, mas, curiosamente, pode lembrar-se de episódios da infância, como se a mente
Ao naufragar, agarrar-se às memórias mais antigas como tábuas de salvação. A linguagem verbal quase desaparece. Resta o olhar, o toque, o murmúrio. A comunicação se faz pelo afeto. É aqui que vemos o que Freud denominaria de retorno ao pré-verbal. O corpo adoece. Inicia-se a rigidez muscular, a dificuldade em engolir. Aparecem infecções, escaras, perdas de peso. A mente ausente começa a arrastar o corpo com ela. Surgem crises convulsivas, espasmos, estados catatônicos. O paciente pode permanecer horas em silêncio, olhos abertos, expressão vazia, como uma presença sem presença. O Alzheimer atinge então o ponto final, o estágio terminal. Aqui, a consciência é um lampejo, quando muito a capacidade de se mover, de se alimentar, de interagir, tudo se vai. Freud acreditava que o inconsciente era atemporal. Talvez seja por isso que, mesmo no fim, certos gestos brotam. Um sorriso ao som de uma canção antiga, uma lágrima ao ouvir uma voz querida. O idoso, nesse ponto, depende integralmente de cuidados paliativos. A vida se mantém por sondas, medicamentos, atenção contínua, mas a alma parece já ter iniciado sua partida. Familiares enfrentam o luto antecipado, aquele que ocorre antes da morte biológica, pois a pessoa amada já não está lá como antes. Resta um corpo, um olhar esporádico, um resquício. Surge a espiritualidade. Muitos familiares recorrem à fé. Acreditam que, por trás daqueles olhos vagos, há ainda uma centelha, uma memória divina que resiste à degradação. O fim chega de forma lenta, como um pôr do sol arrastado. O Alzheimer não mata de forma direta, mas pelo colapso das funções vitais. Infecções, falência orgânica, insuficiências múltiplas, um último suspiro, um silêncio. E então, uma ausência definitiva. Não há mais confusão, dor, medo. Resta o lamento e a lembrança. Esta sim, viva, de quem ele ou ela foi. Freud talvez dissesse que, nesse processo, testemunhamos a desconstrução do ego camada por camada até o retorno à essência. O Alzheimer, nesse sentido, é uma jornada inversa da constituição do sujeito. Resta-nos, como sociedade, refletir como cuidar daqueles que perdem a si mesmos, como sustentar a dignidade quando tudo parece ruir. A resposta talvez esteja menos na ciência e mais na compaixão. Porque, mesmo diante do esquecimento total, há algo que permanece, a necessidade de ser amado. E isso nem mesmo o mal do Alzheimer pode apagar. E para saber mais sobre saúde, bem-estar e cuidado com os idosos, continue seguindo os nossos conteúdos. Gratidão, até o próximo vídeo.